Olá, pessoal! Estamos aqui de novo num outro episódio do nosso Pontescast Mel. E antes de apresentar meu ilustre convidado, quero falar rapidamente sobre o que é esse podcast. Então, só recapitulando, a gente vai falar de disrupção, de superação, de coragem, de empreendedorismo e a capacidade humana da gente se reinventar. Então, a gente fala tudo isso e mais um pouco através de pontos e conexões que eu acredito muitíssimo nessa energia coletiva. E, como eu falei, agora eu vou apresentar o meu convidado, que é o Márcio Frassino. Márcio, tudo bem com você? Oi, tudo bem, Mel? Primeiro, quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar com você. Muitíssimo obrigado, um prazer. Gente, quem que é o Márcio? O Márcio é um ex-executivo, palestrante motivacional e tem aqui um exemplo de superação. Ah, esqueci de comentar também que ele está escrevendo um livro, certo, Márcio? Certo? Livro autobiográfico. Opa! Quero ver. Bom, Márcio, muito legal, muitíssimo obrigado. Eu acho que a gente poderia falar o seguinte, começar, porque nem todos aqui que nos ouvem conhecem a sua história. Então, eu queria que você contasse muito rapidamente, por favor, sobre o acidente que sofreu, para a gente entrar num tema que ele naturalmente impulsiona, né? Falar de dificuldades, do inesperado, da vida e de superação. E aí, Márcio, depois dessa breve contextualização, eu vou deixar uma seguinte pergunta para você, tá? Mudou para você essa dimensão de dificuldade ou de superação da vida? Bora Vamos lá, lá. Márcio. Tá. Eu sou o Márcio Frassino, então trabalhei por muitos anos em multinacionais de eletrônicos. E em 2018, eu estava 10 anos de uma empresa, trabalhava no marketing, em uma linha de produtos. Uhum. E saindo do trabalho, dia 23 de março de 2018, morava próximo, estava voltando do trabalho de moto e tive uma colisão com um ônibus, logo saindo do trabalho. Era uma sexta-feira, semana cheia de reunião. Eu tenho noção, eu apresentei 19 reuniões. Eu estava durante Nossa. a semana falando o mesmo tema, estava cansado, apresentando uma linha nova de produtos, enfim. E tive esse acidente saindo do trabalho. Acontece que eu estava lá no meio da avenida, graças a Deus, tinha uma enfermeira no ônibus que eu bati, tinha uma brigadista no ponto de ônibus e devo minha vida a ela. E ali, quando eu estava no meio da avenida, Uhum. foi um acidente grave, então eu estava perdendo muito sangue, ficando muito fraco. A ambulância demorou quase 1 hora para chegar. As pessoas que estavam ao meu redor estavam desesperadas, ligando para o SAMU e tal. Não vou entrar em tantos detalhes, mas eu gritava de dor. Nossa, E imagina. aí, o que acontece? O que foi o ponto-chave ali no acidente? Eu perdi muito sangue. Quase 1 hora. Às vezes você está na esteira, você fica 5 minutos, parece que foi uma eternidade. Em um acidente, 1 hora pareceu muito tempo. E eu perdi muito sangue. E quando eu estava ali, estava com 32 anos, hoje eu tenho 35, passou um filme da minha vida. O que eu tinha feito da vida? Beleza. Saí bastante, curti, conheci bastante gente, viajei, tudo que eu queria, tinha uma moto legal, tal. E beleza, curti muito para mim. Vivi muito para mim. E me bateu um vazio tão grande, me dá até arrepio. Nossa, eu Bateu, imagino. bateu um vazio tão grande ali, falei, cara, o que eu fiz da minha vida? Eu me arrependi. Não, beleza, vivi coisas para mim, mas que a minha vida ajudou outras pessoas? O que eu fiz para ajudar o próximo? Nada, nada. Tinha sido um cara legal, mas o que eu fiz na diferença de alguém? Eu me bateu um vazio tão grande. Entra uma questão de fé tal, porque eu sabia que minha vida ia continuar, mas eu queria uma nova chance de vida ali.
uma chance para fazer a diferença na vida das pessoas. Não sei como, mas hoje eu quero que a minha vida, quando eu estiver lá no final, eu falo, cara, eu não vou merecer, mas que eu tenha feito a diferença na vida de muitas pessoas. E aí, depois de um tempo que eu tinha certeza que eu ia morrer, no meio eu estava triste, não só com dor, mas triste por esse vazio. A ambulância chegou, fui para o hospital, depois disso eu não me lembro mais de nada. Uhum. Eu apaguei, para mim tinha se passado poucas horas, mas se passaram 4 dias. 4 dias? 4 dias. E quando eu acordei, eu estava meio anestesiado e chegou um médico, falou que eu tinha chegado em estado muito grave, porque eu perdi muito sangue, tive uma fratura grande na perna. Eles fizeram de tudo para tentar manter minha perna, mas não teve jeito. Eu tive que ser amputado. A, a notícia dessa amputação, para mim, quando ele falou, parecia um pesadelo. Parece que daqui a pouco eu vou acordar e tudo isso vai passar. Porque a gente nunca imagina que vai ser amputado. Sempre é aquele cara que você vê na rua, fala, nossa, não tem uma perna, nossa, não tem É. um braço. Tá? Você Mas nunca acha que vai acontecer, né? nunca acha. E é tão louco que no É. dia do acidente, quando eu estava saindo do trabalho, eu estava pensando, nossa, ninguém nunca aqui no trabalho teve um acidente, ninguém nunca teve um acidente grave no dia. E então você nunca imagina que vai acontecer isso com você. E quando eu recebi a notícia da amputação, eu fui no fundo do poço. No fundo, no fundo do poço. Nunca fui um cara triste de reclamar, tal, alto astral, tal, mas ali me doeu dentro. E foi pesado. Foi um dos piores momentos da minha vida. E eu só me via, tipo, falando, cara, minha vida acabou. Agora eu vou ficar numa cama o resto da vida, esperando a vida passar. Eu já tinha me dado uma morte. Eu tinha morrido ali. E aí, só encurtando, eu tinha uma escolha. Quando minha família chegou, eles me consolaram, falaram que bom que você está vivo, que eles não sabiam se eu ia sobreviver ou não. Chamaram minha família no hospital, tal. Enfim, ou eu reclamava que eu não tinha uma perna, ó vida, ó céus, e fico naquele coitadismo, aquela vítima, e porque eu. É. Ou eu agradeço a Deus, ou eu chamo de Deus, mas pela oportunidade de vida, uma nova oportunidade de viver. Não era da forma como eu imaginava. Nunca imaginei que eu teria uma perna, mas eu estava tendo ali uma nova chance de vida, igual eu tinha pedido no acidente. Então, ou eu reclamo, ou eu tenho a gratidão. Óbvio que não é uma coisa que, tenho gratidão, mudou. Não. É um processo. Mas isso mudou tudo. E agora que você falou de superação, dificuldade, a gente tem muitos anseios no nosso dia a dia. Quero trocar de carro, quero ter Uhum. novas conquistas, novos patamares, tal. E a gente O vai tempo tocando inteiro a gente está assim, né? o tempo inteiro. Não para a cabeça pedindo outras Exatamente. coisas. Aí você se pega em um momento que você não está com saúde, que é o primeiro passo. É o primeiro passo de tudo. E sem saúde, cara, você não faz nada. Então, quantas vezes a gente agradece por estar bem, por estar respirando, principalmente nessa época que a gente está vivendo hoje. Mas nós somos ricos, ricos, sabe? O ser é perfeito, o corpo é perfeito. E eu me peguei ali, me peguei no primeiro ponto, sabe? Uhum. Cara, a minha vida, a minha saúde. Então, não foi fácil a recuperação. Por meses eu não dormia meia hora por noite. A dor, então, nem se fala. Ficou por meses. E eu sentia a minha perna. A dor era no meu pé, no pé que eu não tinha. Olha. Eles chamam de dor fantasma. É. Mas a superação, a primeira superação que eu tive foi tão boba, mas para mim teve um significado tão grande que eu consegui ir no banheiro sozinho. Mas ir no banheiro de sair da maca, ir na cadeira e Uhum. chegar na cadeira de roda até o banheiro. Eu fiquei tão feliz, tão feliz.
E a superação é passo a passo. Teve uma palavra que eu aprendi no hospital que me fez enxergar de outras formas. Fiz muita fisioterapia e tal. Evolução. Sempre que a gente quer alguma coisa, a gente só tende a cheguei, quando chegar lá você agradecer, ou não, se cobrar. Mas pouco a pouco, a gente tem que ir reconhecendo as etapas, as conquistas. Eu consegui fazer isso. Beleza, ainda não cheguei lá, mas já estou nesse ponto. Comemorando, né? Comemorando. Comemorando os pequenos detalhes, né? As pequenas Exatamente. etapas. É verdade. Exatamente. Até chegar a andar com prótese, foi um processo longo, de meses. Mas sempre uma evolução. Fechando a cicatriz, conseguindo andar de muleta, conseguindo dar uma volta no quarteirão, e foi passo a passo. Então é importante, eu sempre falo, da gente reconhecer esses pequenos passos, valorizar, como você disse, celebrar, né? É isso. Nossa, incrível. E falando nesse processo de transformação, Márcio, assim, eu estava aqui pensando, né? A gente cresce e é aquela velha história, né? As roupas de crianças não servem mais. Então, nesses grandes desafios e transformações da nossa vida, inexoravelmente, a gente cresce. Então, que roupas você deixou para trás depois do acidente, né? E o que você carregava antes? E aí você percebeu que não lhe cabia mais? É uma pergunta difícil, né? Sim, mas importantíssimo. Demais, Porque ali foi um marco na minha vida. O velho Márcio, o novo Márcio. Eu aprendi muita coisa. imagina. Acho que a coisa que mudou a minha vida foi encontrar meu propósito de vida. Então, me fez ter mais fé, seguir o meu coração, as minhas vontades. Eu sei o que eu quero para minha vida. Eu sei qual é a minha missão e o que eu devo fazer. Então, ali o trabalho que eu tinha parou para mim parou de ter brilho. Uhum. Sempre meio marketing, de repente eu falei, eu não estou impactando vidas, não tô, parece muito bonito, mas eu não estou ajudando pessoas. Sim. E é isso que eu quero. Então me fez seguir meu coração, fez ter mais ousadia para, cara, não vou entrar muito em detalhes, mas eu criei um evento 2 anos atrás gigante, participou o Maurício de Souza, foi Sério? animal. Olha que legal. Depois você É, me conta. eu só criei esse evento, foi um evento beneficente, enfim, um evento que eu não jamais teria condições. Foi praticamente o preço de um apartamento que saiu R$ 300, porque 42 pessoas se envolveram e estiveram juntas. Nossa. E esse evento só aconteceu porque quando eu quis fazer uma palestra, eu ouvi um não. Estava assim, um não? Então eu vou fazer um negócio muito maior. Não só eu palestrei, a presidente da General Electric, enfim. E foi um evento que surgiu por um não. Então tem nãos que surgem na nossa vida para a gente fazer coisa maior. Talvez se eu tivesse recebido um sim, ia ficar tudo ali. O velho Márcio talvez tivesse tomado um não e ficado quieto. Eu não. Eu falei assim, não, meu propósito é bom. Eu quero ajudar pessoas. Então me fez ter mais ousadia. Olha que interessante. E aí, falando de ousadia, o que eu estava comentando um pouquinho antes, né? E reforçando que aqui no podcast, no Ponto Esquece Mel, a gente fala muito dessas histórias de pontes, de conexões e como essas relações humanas, que é o que você comentou até no evento, têm o poder de transformar as nossas vidas, né? De criar novos caminhos, projetos, negócios, enfim, reinventar a própria vida. E aí, Márcio, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre as pessoas na sua vida, que, falando de pessoas, que você estava comentando, que foram marcantes para te fazer seguir aqui em frente, né? Seguir em frente. Mas aí, o exercício é o seguinte:
de não buscar a sua família, que te ajudou sua namorada, enfim, as pessoas mais próximas, obviamente. Então, se tem alguma situação que você lembre, alguma pessoa ou uma conexão que tenha lhe inspirado a seguir em frente, como é que foi isso? Eu queria entender um pouquinho mais aí da sua história. Fechado. Ó, vou fazer esse exercício de não falar da família, Isso, mas não a fala da família família nem foi. da namorada, que você já me contou da namorada, já sei tudo da sua namorada. A família foi essencial, eu nem preciso falar. Mas eu vou. Pessoas. Uma coisa que eu aprendi. Como eu falei, eu tenho bastante fé. E quando eu tive o um acidente, uma enfermeira me ajudou. Uma enfermeira que não me conhecia. Quando eu cheguei no hospital, que estava desacordado, o médico que estava cuidando de mim na UTI era amigo de amigo. Um amigo conversou com outro enquanto eu estava em coma, e o médico falou assim: não, ele me trouxe para a UTI dele, para eu ser cuidado Olha, por ele. É. E um outro caso também, de uma outra pessoa, eu acredito, assim, quando eu estava na UTI, papo aberto, quando eu estava na UTI, falou assim: cara, cadê Deus? uhum. Cadê Deus? Você questiona, né? Óbvio. É. E aí, quando estava meio a dor e tal, eu entendi onde estava Deus. Porque no meu quarto na UTI e tal, eu estava com pessoas em estado vegetativo, um Uhum. ambiente muito pesado. Imagino. Para mim era um inferno. E entrou um cara vestido brega, assim, com jaleco, com disco, todo bregão. E começou a fazer piadinha. Você sabe, Doutores da Alegria? Piadinhas sem graça. Mas mesmo essas piadinhas sem graça, tipo tiozão do pavê, Sei. mas, mas já trouxe um pouco de alegria para o ambiente. E aí ele pegou o violão e começou a tocar. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e Cantar e cantar. eu desabei. Eu Nossa, eu desabei. imagino. Comecei a chorar. E eu nunca prestei de fato atenção nessa letra. Mas aí eu entendi onde estava Deus. Ele estava usando pessoas para falar comigo. Exato. Então, não só pessoas da minha família, mas as mensagens que eu recebi nas redes sociais. Nossa, teve uma hora que eu não aguentava mais responder mensagem de tanta gente. Professora do colégio, de infância. Pessoas que eu conheci ao longo da vida e tinham sumido, desaparecido. Todo mundo Isso aparece, né? inclui ex-namorado, todas, assim. Foi um negócio. E tanta gente torceu por mim e estava do meu lado. Quando eu voltei para o escritório, eu entrei aplaudido, 300 pessoas me aplaudindo, a galera chorando. E aí eu percebi que quando a gente tem problemas e ao longo da vida vão surgindo pessoas. Então, Uhum. é igual como a gente se conheceu agora. E o nosso propósito é com pessoas, envolve outras pessoas. O propósito de vida não é só para mim, mas de fato tem a ver com outras pessoas. Então, conexões e pontos, para mim, é o que move, é o que faz sentido. Eu super acredito nisso. Porque, e aí criam-se projetos, propósitos, né, em comuns, então isso é muito legal, amizades. A gente já estava aqui fazendo essa um pouquinho antes, falando, não, mas aí eu vou te ligar depois para falar do meu projeto. Verdade. E é isso, né? Pontos e conexões, eu acho que é importantíssimo para mover a nossa vida e esse calor humano. E aí, falando um pouquinho desse calor humano, Márcio, vou continuar aqui fazendo uma pergunta de disrupção. Que eu estava aqui pensando que você é uma pessoa notoriamente alegre, de bem com a vida, falante, alto astral, que tinha, né, uma carreira bem sucedida. E aí, essa alegria toda, agora você se tornou um palestrante. E a pergunta é o seguinte: neste momento, que tirando o episódio mais impactante da sua vida, que foi, né, que é o acidente,
Entendendo o Márcio, palestrante, sobre o que seria a sua palestra, como você se reinventaria e qual seria a mensagem principal de tudo isso? O que você falaria, você daria como mensagem principal? Tá. Bom, falando sobre. Nossa, nem eu sei o que eu Pra... responderia, hein? Não, mandou muito bem. Excelente pergunta. Cara, quando eu estava de volta na empresa, sem enxergar brilho e tal, tava meio tipo, meu, sem graça. O que eu vou fazer? Tinha começado o livro e tal. Você E continuou trabalhando muito tempo depois? Desculpa te cortar. não, não, um pouquinho mais de um Pô, ano. tá. É, Ah, tudo bem, uma fase de transição. lógico. Mas um amigo de amigo, Uhum. que só caso, me chamou para fazer uma palestra. Palestra numa escola técnica, para falar para os alunos da minha experiência. E assim que surgiram as palestras, que eu vi que ali eu consigo plantar uma semente. Plantar uma semente da pessoa ser determinada e atrás do que ela quer. Uhum. Sai um pouco dessa zona do medo de a gente vai se limitando ao longo da vida, sabe? Vai ficando na Aí, caixinha, né? Tem que ser daquele jeito. cara, quando eu era novo, adolescente, eu queria ser piloto de avião. E aí depois eu fui para administração, fui para o marketing, tipo, Queria ser diretor de marketing. caminhos totalmente diferentes. E, mas a vida foi moldando e eu fui aceitando aquilo. Então, Exato. pela palestra, é uma chance de plantar uma semente. Mas não é plantar uma semente. Também tem o outro lado. Tem o lado da pessoa que está ouvindo ter um solo fértil. Então, se eu solto a palavra lá, a pessoa está fechada como uma pedra e tal, beleza. Uma palestra, ouvir uma história legal, tá bom. Mas o que eu mais gosto é quando eu recebo mensagem falando assim, meu, eu ainda lembro da sua história, quando passa um tempo, e isso me fez enxergar de outra maneira. Vou te contar um negócio. Conta, A conta. minha primeira palestra em empresa, eu não posso falar qual é, mas foi numa multinacional gigante. Uhum. E eu estava muito inseguro. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Tal? Que mensagem eu vou passar? Porque tem coisas que não cabem. Eu não posso falar numa empresa, falar assim, meu, vai, segue seu coração. Não é essa a sua carreira? Sai daqui. Então, Não, não pode. Encher o exatamente. saco, tchau. Não, não dá. Exatamente. Seu chefe chato, né? Não posso. Não Eu pode. estava muito preocupado. E, e eu tive uma informação ainda que foi só para completar. Eu fiquei sabendo que aqueles funcionários que eu ia palestrar, aquela divisão, em Uhum. 20 dias, todos iam ser demitidos. Eu tive que Nossa, não fechar acredito. é, eu falei, mais pesado ainda. Eu falei, o que eu vou falar? E eu falei sobre mudanças inesperadas. Ah, Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, óbvio, contei minha história e tal, mas eu foquei nas coisas que a ah. gente não tem controle. Passei a minha mensagem ali e tal. Quem recebeu, recebeu. Um mês depois, eu recebi um monte de mensagem dessas pessoas. E Olha. aí entrar até essa parte de conexão, porque eles sabiam que eu estava em uma outra empresa, em uma multinacional, conheci outras pessoas. Eles, me ajuda, tal, eu lembrei do seu caso, nossa, como é difícil, mas aí eu lembrei que você passou por tal dificuldade também. Então, é uma semente. Pode fazer sentido, pode não, tal, mas sempre tem alguém que pega, sabe? Isso é legal. Então, foi um desafio para mim. E logo a primeira de cara, dessa informação, putz, Nossa, eu imagino. E principalmente essa primeira, né, palestra, o Márcio estava aqui pensando, requer coragem, óbvio, né? E tem a ver com essa sua nova carreira, vamos falar assim, de palestrante, de escritor e tudo mais. Porque reempreender é coragem, requer esse olhar criativo para o mundo, detectar as oportunidades, enxergar as soluções e tudo mais. Então,
Ô, Márcio, nessa nova dinâmica de vida que inevitavelmente, né, você sofreu essas transformações, que dificuldades você percebeu que não percebia? E se isso pudesse, se você pudesse fazer disso uma oportunidade de negócio, que negócios você criaria para solucionar essas questões? Sim. Eu acho que, só contando um outro fato, olha a coincidência da vida. Acho que essa você não sabe, não lembro se eu te falei, Ah, mas o meu pai. Ah, não, acho que eu te falei. A vida toda ele trabalhou produzindo muleta. Ele tinha uma fábrica de muleta e andador. não, não sabia disso. Não? Então, Olha. ele sempre trabalhava com produtos de deficiência, assim, produtos ortopédicos, mal sabia, né? E uma oportunidade que eu vi, de Uhum. verdade, é o mercado de prótese. As próteses são muito caras. São muito caras. É um mercado bem Mas é muito específico. cara quanto? Desculpa, só quanto custa a sua prótese? Só para eu ter uma noção. A minha prótese é o preço uns 40 mil. Você está Mas, tem, brincando? mas chega até uns 300 e pouco. Uau! E a gente está Muito, muito falando de, caras. pelo menos é um dado de antes da pandemia, mas a gente está falando de 70 mil amputados por ano. São 70 mil amputados por ano. Então, nem todo mundo tem os recursos. O SUS ele só disponibiliza 3 mil reais. Então, a prótese pública que as pessoas recebem, lógico, graças a Deus, é uma oportunidade de ficar Claro. em pé de novo, tal, mas não é uma prótese recomendada para quem tem atividade no dia a dia, tal, anda bastante. Então, tem muita oportunidade ali. Se eu tivesse hoje um aporte mais pesado para investir nisso, com certeza Você faria isso. Olha para quem, espero faria. que algum investidor escute esse nosso podcast, né, e convide o Márcio para tocar um negócio de prótese. E eu estou falando de perna, tá? Uma prótese de mão passa de 100 mil. Mas aí Muito entra mais muito mais. cara? É muito Lógico, porque mais é muito caro. mais complexa, né? Quanto mais articulação você tem, mais caro é. Mas. E aí envolve mais tecnologia, é bem nicho mesmo. Mas a prótese de perna não. É um pouco mais simples. É, e olha que Complexo, mas interessante. não entra E, tanto uma eletrônica, é só a parte mecânica. é, e solucionaria, né, um problema, ajudaria muita gente, né? Nesse caso, essa oportunidade de negócio que você está falando. Ai, Márcio, deixa eu te falar uma coisa. A sua alegria de viver é demais, é contagiante. Desde a primeira vez que a gente conversou por telefone, e com certeza com pontos e conexões a gente vai, né? Já viramos amigos, já estamos combinando aqui quando acabar tudo isso o nosso, o nosso café. Mas eu adoraria ficar horas aqui com você. Infelizmente, o podcast a gente acaba sendo bem, né? Tem que ser bem curtinho. E para a gente encerrar, por favor, eu queria que você deixasse uma mensagem especial aí para os ouvintes do Pontescast Mel. Eu vou contar uma história para vocês que eu vi essa semana, com uma Tá bom. mensagem final. Um jornalista, ele entrevistou dois filhos que tiveram um pai alcoólatra e a família foi destruída. Esses dois filhos, depois de muitos anos convivendo com esse pai e tal, que a família toda se separou, um filho tinha se tornado alcoólatra e o outro não bebia. E aí ele perguntou assim, o porquê que vocês tomaram essa decisão? Como que vocês chegaram até aqui? E os dois tiveram a mesma resposta. Eles responderam, o que você esperaria de um pai que eu tive? Uhum. Que você, como você ia reagir? Então, eles tiveram escolhas diferentes no mesmo caso. E eu falo, não é o que acontece com você, mas é a forma como você reage a isso. Então, quando a gente passa por uma situação extrema, uma situação que a gente fala,
E agora? Está no fundo do poço ou um problema que você fala que te paralisa? Covid, seja outras coisas. Aquela situação extrema te faz paralisar a vida e olhar para dentro. Você olha para si e sai do automático. Sai do cotidiano para enxergar você. O que você está fazendo? Então, eu sou muito grato ao acidente que eu tive. Porque o acidente que eu tive, a maior tragédia da minha vida, me fez olhar para dentro. Me fez sair do automático. Uhum. E eu falo, para um pouco, pensa na sua vida, percebe o que você está fazendo, por que você está fazendo, e faça boas escolhas, siga o seu coração, não, não vá pelo automático. É isso. Nossa, que linda mensagem. Aqui você pode falar, siga o seu coração, porque não é uma palestra de uma multinacional. Márcio, muitíssimo obrigada. Aprendi demais com você. Eu te Você é agradeço. incrível, que alegria contagiante. E foi um prazer imenso te entrevistar. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Obrigada mesmo. Beijão, obrigado. Beijão. Peraí, fica aí que a gente para aqui, não tem problema. Parar.